Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança da informação e privacidade. E vocês já notaram que uma das indústrias mais seguras que existe no mundo até hoje é a indústria da aviação? Lá, quando ocorre um incidente, não precisa ser um acidente, um incidente, ele já é investigado. Recentemente a gente ficou sabendo de um quase acidente aéreo em Curitiba com o choque de duas aeronaves. E mesmo uma situação como essa é investigada pelos órgãos de governo e todos os envolvidos dentro da aviação. Os projetos e os processos da aviação são revisados por diferentes times e há todo um processo de homologação, ou seja, nada vai para a aviação em vida real sem passar por diversos testes. E quando se descobre a causa de um acidente ou um incidente, isso tudo pode mudar o cenário completo da aviação no mundo todo. A gente conhece alguns casos onde, por exemplo, aeronaves tiveram que ser adaptadas para novos processos, novas ferramentas, e os próprios pilotos e toda a equipe de solo ser treinada para mudar uma maneira que se fazia algo antes, devido a um acidente. E por que funciona dessa maneira? Basicamente porque vidas estão em jogo. E na maioria dos casos de acidentes aéreos, muitas vidas, não só de passageiros e de tripulantes, mas também pessoas que estão em solo. Ou seja, uma cidade como São Paulo e ocorrer um acidente aéreo, como já ocorreu no passado, pode ser catastrófico. O custo de toda essa segurança, obviamente, é muito alto. E isso se reflete não só no preço das passagens, mas o custo de aeronaves, o custo de operação de aeroportos, de profissionais envolvidos. Os projetos para a criação de uma aeronave são projetos que a gente pode dizer que são lentos, se a gente avaliar e comparar a área de tecnologia. Para você ter uma ideia, as portas USB, por exemplo, não são usadas em aeronaves, mesmo as mais novas. Por quê? Porque existe esse processo de homologação. Algumas das aeronaves que hoje funcionam em voos comerciais ainda usam flop disks para a atualização dos seus softwares. Então você imagina, hoje uma tecnologia que não é mais utilizada pela área de computação, ainda é utilizada pela área de aviação. O resultado de toda essa segurança é que hoje nós podemos ver funcionando aviões que foram fabricados, construídos, montados nos anos 70 e que ainda voam e são comercializados. Você pode comprar uma aeronave hoje que foi montada nos anos 70 e viajar com ela tranquilamente, porque existe todo um processo de manutenção programada, preventiva, para que se evitem problemas da área de segurança. A necessidade, então, do transporte aéreo, a agilidade que ele nos presta hoje, é que paga o preço de toda essa segurança. E como que seria o reflexo da segurança que nós temos hoje na aviação se isso fosse adaptado em softwares e hardwares que nós trabalhamos hoje? Não dá para trazer tudo o que é feito, todos os processos de segurança que são feitos na aviação, mas a gente consegue importar uma boa parte deles. Eu estou falando de Security by Design. O Security by Design ele tem um objetivo bem simples. É você poder desenhar um software ou um hardware da maneira que seja mais segura possível, avaliando a segurança em cada etapa do processo, não só de criação, mas também de manutenção desses equipamentos e softwares. Vamos analisar como que é o modelo tradicional na criação de um software ou de um hardware. Tudo começa pela proposta. Nós temos uma ideia ou intenção de criar um produto e dentro dessa proposta já se reúnem pessoas para pensar como que esse produto pode ser elaborado, quais são as necessidades, quem são os possíveis clientes que vão fazer uso desse produto. Depois, nós passamos para a fase de projeto. É criado o projeto, nós definimos todos os passos para a criação desse produto e entrega desse produto ao usuário final e também é elaborada a parte de datas,
ou deadlines, os prazos de entrega e de desenvolvimento desse produto. A fase seguinte normalmente é uma fase de análise. Nós avaliamos todos os requisitos para que esse produto venha ao mercado, nós instruímos e pensamos sobre todo esse produto, quais são as funcionalidades que ele vai ter, desde a primeira versão, segunda versão, ou, por exemplo, até a versão final. E nessa fase de análise, nós definimos, fechamos um escopo do que vai ser esse produto. Na fase seguinte, a fase de planejamento, nós vamos, tendo agora a ideia do que é o produto final, ou com o escopo desse produto feito no planejamento, nós vamos definir os passos para se chegar até a versão final desse produto. O que nós vamos precisar fazer, as etapas e os processos que nós vamos ter que seguir até o final. E então nós começamos finalmente a parte de desenvolvimento. Nós criamos, desenvolvemos, construímos desde protótipos até produtos, bibliotecas, utilizamos frameworks e criamos modelos para esse nosso produto. Em seguida vem a fase de testes. Agora que nós temos algo factível, um produto que a gente possa testar as funcionalidades e também testar a segurança. Desta fase de testes saem os bugs ou as correções que nós vamos ter que fazer para adaptar esse produto que já foi elaborado e criado de uma forma que ele possa ir ao mercado com maior segurança. Nós vamos chamar essa fase de correções. Nós corrigimos todos os erros que nós conseguimos encontrar nas fases de teste. Depois, nós temos a fase de lançamento, onde nós anunciamos, lançamos, distribuímos, monitoramos esse produto e pensamos até na próxima versão dele. Esse é o modelo tradicional de software e aqui nós não vamos entrar na discussão entre modelo cascata, modelo ágil ou outros modelos de desenvolvimento de software ou desenvolvimento de produtos que visam um método mais ágil na forma de entregar esse produto. Vamos falar somente de segurança por enquanto. Em 2014 eu atuava como consultor de segurança da informação pela IBM e fui chamado em um projeto para um cliente que era bem interessante. Esse cliente ele tinha como escopo que nós padronizássemos todas as aplicações dele para que tivesse o mesmo login, mesma autenticação e autorização. Ou seja, ele queria criar um framework de autenticação e autorização que fosse adaptável para todos os desenvolvimentos, os projetos que estavam em andamento nesse cliente. Quando eu questionei esse cliente sobre uma possível arquitetura de segurança, o cliente falou que não havia uma arquitetura de segurança, porque não havia um departamento de segurança para essa empresa. Também perguntei para ele se no desenvolvimento de software daquela empresa haviam padrões de segurança ou mesmo frameworks, e ele também respondeu que não. Então eu vi que havia uma necessidade anterior à padronização de uma autenticação e autorização. Esse cliente ele precisava, na verdade, ter algumas etapas da área de segurança, e não só de desenvolvimento seguro, mas arquitetura de segurança dentro dos projetos que ele desenvolvia da empresa. Nós convertemos então esse projeto, ao invés de ser um projeto de identidade e acesso, nós convertemos a um projeto de arquitetura de segurança. E nós avaliamos, dentro desse tempo que nós tínhamos, nós avaliamos todas as necessidades da empresa, vimos como que a área de desenvolvimento, os grupos, as equipes de desenvolvimento trabalhavam e nós adaptamos processos de segurança que entrariam no dia a dia dos programadores, dos desenvolvedores e dos arquitetos de software para que eles pudessem adicionar mais segurança aos produtos que eles estavam desenvolvendo dentro dos projetos. É mais ou menos assim que funciona o Security by Design, ou segurança desde o desenho. Esse é uma metodologia, ou um projeto, ou um processo que as empresas colocam mais objetivos de segurança
dentro da linha de projeto de desenvolvimento de software, de projetos de desenvolvimento de software que a empresa já atua normalmente. Lembra que a gente falou que no projeto tradicional nós temos a proposta inicial de produto. Dentro da proposta inicial de produto, nós começamos a fazer uma avaliação de concorrentes. Ou seja, quais são os meus concorrentes que têm produtos semelhantes, e nós vamos olhar as funcionalidades e os problemas pelos quais esse concorrente já passou. Não é para copiar, efetivamente copiar recursos de produtos concorrentes, mas é mais para aprender com o que o concorrente já passou. É também feita uma avaliação de necessidade. Então, quando nós pensamos em uma proposta de produto, nós vamos avaliar realmente qual é a necessidade daquele produto, não só para o mercado, mas bem como para os nossos clientes e os usuários da nossa companhia. Na fase de projeto, nós vamos adicionar mais fases de segurança dentro desse projeto. E também nós vamos estabelecer alguns checkpoints, ou seja, até aquele ponto do projeto nós temos que ter aqueles milestones ou pontos de parada onde nós vamos avaliar se o nosso produto tem maturidade de segurança para seguir em frente ou não. Se o produto não tiver a maturidade esperada ou não tiver os recursos de segurança que nós desenhamos até aquele ponto, ele precisa parar e resolver os seus problemas. Na fase de análise, nós vamos incluir dentro de Security by Design alguns requisitos dentro do produto que são requisitos de segurança. Eu vou falar um pouco mais sobre os requisitos de segurança ao longo desse episódio. Nós também vamos incluir dentro da fase de análise uma avaliação dos dados e também a classificação dos dados. Isso é muito útil e, baseado naquela experiência de 2014 que eu tive com esse meu cliente, ele me deu um feedback muito positivo que essa classificação de dados melhorou a forma como eles utilizavam e captavam dados para os projetos de software que eles tinham. Nessa fase de análise também nós vamos fazer uma análise de ameaças. O que é a análise de ameaças? Nós vamos pensar neste produto tudo que pode ser uma ameaça para o funcionamento ou para o produto em si. Dentro da fase de planejamento, nós vamos adicionar pontos de requisitos de segurança e avaliar também ferramentas externas para cobrir esses pontos de requisito de segurança. Ou seja, dentro do meu planejamento, não necessariamente eu preciso elaborar ou desenvolver aqueles requisitos de segurança por nós mesmos. Nós podemos utilizar produtos de terceiros, incorporar bibliotecas que possam me trazer esses requisitos de segurança e fazem com que eu conclua o meu projeto de software ou de hardware mais cedo ou dentro do tempo esperado. Na fase de desenvolvimento, nós vamos utilizar frameworks de Security Software Development Lifecycle ou SSDLC, algo que eu falei lá no episódio 8 sobre isso. Além disso, nós vamos incluir a revisão de código, ou seja, o código feito por um desenvolvedor deve ser avaliado por outra ferramenta ou por outro desenvolvedor de outro time. E ali a gente pode pegar algumas vulnerabilidades ou alguns padrões de erros de código que podem levar o produto a ter uma vulnerabilidade e afetar a segurança. Nesse momento do desenvolvimento, nós também começamos a fazer a segregação de funções. Ou seja, o time que desenvolve não vai ser o time que vai fazer os testes ou homologação do produto, ou mesmo o time que vai colocar em produção. Os desenvolvedores e DBAs que vão lidar com os dados e outras funções dentro do time são realçadas e estipulado cada tarefa de cada função. Isso é para que a gente possa evitar aquele lance de eu achei que o DBA ia cuidar disso, ou eu achei que o programador ia cuidar disso. Além disso, na fase de desenvolvimento, nós vamos incluir ferramentas onde a gente possa fazer o armazenamento seguro do código-fonte. Isso para evitar que
a gente não tenha a inclusão de códigos maliciosos, a gente possa fazer uma revisão ou reciclagem desse código e também para que evite que um desenvolvedor perca uma máquina e parte daquele trabalho que foi desenvolvido vá embora com aquela máquina. Eu posso falar de perdas de HDs ou até mesmo roubo de laptops. Na fase de testes, nós vamos aumentar ainda mais os testes que eram elaborados na fase tradicional, no modelo tradicional. O teste, por exemplo, de caixa preta, onde eu avalio o software ou o produto do ponto de vista externo apenas. Eu conheço o que é a entrada daquele produto e eu avalio a saída. E sobre a entrada e saída eu começo a fazer testes, como por exemplo testes de validação com entradas erradas. No teste de caixa branca, como nós dizemos, é o teste onde eu vou avaliar o código e o funcionamento desse código por dentro. Eu vou injetar algumas entradas de dados, vou avaliar como essas entradas de dados são processadas olhando para o código e vou também avaliar a saída desses dados, desse processamento. E também nós temos o teste de caixa cinza, que às vezes misturam técnicas de avaliação onde eu não olho o código com os testes de caixa branca onde eu avalio códigos por dentro. Isso, por exemplo, quando o meu código chama uma biblioteca externa, que eu não tenho acesso àquele código-fonte, eu estou usando, por exemplo, uma biblioteca compilada, a gente pode dizer que esse é um teste de caixa cinza. Eu tenho parte do meu código onde eu vejo e sei como ele funciona e uma parte que fica obscuro para mim. Nessa fase de testes também, nós podemos realizar testes de penetração, os pentests. Isso podem ser feitos por times internos, os Red Teams, ou por consultorias externas, onde eles não têm o conhecimento do meu produto ou mesmo participado da elaboração ou construção desse produto. Nós também vamos estipular alguns testes de infraestrutura. Esse nosso produto, obviamente, vai rodar em computadores uma infraestrutura, tanto on-premises quanto na nuvem. Independente se é on-premises ou nuvem, eu preciso testar esse ambiente para saber se ele está seguro o suficiente para atender aos requisitos do meu produto. Também são feitos testes de carga, e aí a gente consegue avaliar a performance desse produto, até o quanto de carga que esse produto vai aguentar com a infraestrutura que eu tenho desenhada para ele. Aqui também são aplicados testes de falha. Como o produto ainda não foi para a produção, ou seja, ele não está sendo utilizado pelos usuários na vida real, eu consigo fazer testes onde eu manualmente executo falhas dentro do banco de dados ou da infraestrutura, da rede e vejo como que o meu produto responde a essas falhas. Esses são testes que, por exemplo, eu só posso fazer antes do produto entrar em produção. Depois de todos esses testes que nós fizemos, aí entramos na fase de correção e reteste. Eu vou aplicar novamente todos os testes que eu fiz antes com as correções que foram elaboradas pelo time de desenvolvimento. Por fim, na fase de lançamento, nós vamos monitorar como que esse produto foi lançado, como que ele está no ambiente produtivo, nós vamos fazer a segregação dos ambientes, como eu expliquei anteriormente, o time que desenvolve e que cuida do desenvolvimento, mesmo da infraestrutura de desenvolvimento, não pode ser o mesmo time que vai cuidar desse ambiente em produção. E não só do produto, mas também da infraestrutura que mantém esse produto no ar. E nesse ponto a gente faz o uso de esteiras de automação. A gente ouve muito falar em DevOps que as esteiras de automação elas são úteis porque você pode aplicar uma correção em um código, subir essa correção dentro de um repositório e de maneira automatizada essa correção é baixada, compilada, testada e entrada em produção. DevOps, propriamente dito, ele tem bastante recurso também para a área de segurança. A maneira que eu segrego esse ambiente
e não deixo que seres humanos toquem o ambiente produtivo, é uma maneira segura de instalação e implementação de produtos. O fato de você ter que exercitar toda a automação e testar essa automação para que ela seja feita sem o contato humano, também faz você pensar em vários pontos de segurança. Então, eu costumo dizer que DevOps é muito mais DevSecOps do que qualquer outra coisa. Lembra que eu falei dos requisitos de segurança? Bom, os requisitos de segurança que são adicionados no Security by Design, ele tem basicamente 6 pontos onde normalmente a gente trabalha. Esses pontos não têm a ver muito com o produto, não são requisitos que vão deixar o meu produto funcionando melhor ou que vão fazer o diferencial desse produto perante a concorrência. Mas, adicionando segurança nesse produto, obviamente você vai trazer mais clientes ou trazer os usuários mais próximos de você. Uma vez que o seu produto ele é mais estável e dá menos problema, ele é um produto mais confiável para esse usuário. E a partir de então você consegue trabalhar outros produtos com esses mesmos clientes ou usuários. Dentre os requisitos de segurança, vamos começar com os requisitos de confidencialidade. Nós vamos adicionar então lá na fase de análise requisitos para segurança e confidencialidade desses dados que o meu aplicativo vai trabalhar quando ele estiver em trânsito, ou seja, quando o meu aplicativo estiver falando com uma API ou com serviços externos, eu preciso proteger a confidencialidade desses dados. Também os dados em repouso, ou seja, quando eu gravar esses dados numa base de dados, num arquivo, fizer a persistência desses dados, eu tenho que fazer uma persistência de forma que eu proteja a confidencialidade desses dados. E também, quando eu descartar esses dados, ou seja, apagar ou descartar o hardware que vai manter esses dados ao longo da vida útil desse produto, eu tenho que ter um descarte consciente. Não só falando em ecologia, mas os dados que ali estão dentro de um hardware, eles precisam ser removidos, apagados ou encriptados para evitar o mau uso desses dados em posterior. Dentro dos requisitos também de segurança, nós vamos falar de integridade. Nós temos que garantir ou aplicar formas de garantir que esse dado não vai ser alterado por engano ou por um erro do software. Não é simplesmente manter o mote da área de desenvolvimento que eu preciso programar com integridade ou eu preciso cuidar que os dados estejam íntegros, mas adicionar dentro desses requisitos variações ou, por exemplo, validações de hash para evitar, por exemplo, um registro no banco de dados. Para que ele seja alterado pelo DBA, ele vai ter que alterar o hash daquele registro. Então, o simples fato de eu colocar uma checagem de hash para saber se o meu registro está íntegro, vai me garantir e proteger esses dados de uma intervenção manual. O próximo requisito de segurança são requisitos de disponibilidade. Eu tenho que pensar que o meu produto precisa estar ativo, seja ele um sistema ou um hardware, ele precisa estar disponível para o acesso do usuário, para o uso desse usuário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu tenho que pensar toda a parte de arquitetura e fazer o planejamento para que esses recursos estejam disponíveis. O próximo requisito de segurança que nós costumamos trabalhar, ele vai na parte de autenticação. São formas que eu viso identificar o usuário de forma correta. Nesse momento, por exemplo, é onde eu posso incluir requisitos como multifator de autenticação ou forçar métodos de autenticação que sejam mais seguros para o meu produto. O próximo item dessa lista são os requisitos de autorização. Uma vez que eu identifiquei esse usuário de forma correta, na parte de autenticação, e eu tenho plena certeza que ele é quem ele diz ser, eu vou para a fase de autorização, que é garantir que o meu produto entregue somente os dados
que aquele usuário precisa ter, de acordo com as características do usuário, o contexto que o usuário estiver e, por que não, até a localização onde esse usuário estiver. E por último, entre os requisitos de segurança que nós vamos adicionar no modelo de Security by Design, são os requisitos de auditoria. Uma vez que eu tenho todo esse arcabouço de segurança implementado nas minhas aplicações ou no meu produto, eu preciso de alguma forma garantir que isso foi executado com sucesso. E para isso nós vamos adicionar logs de auditoria. Ou seja, tudo que o usuário fizer, eu posso enriquecer esse log ou esses registros com maior número de funções, maior número de dados. Isso me ajuda dentro de um processo de investigação e esses registros de auditoria nos permitem remontar o ambiente mais próximo da realidade no momento que ocorreu a fraude ou o incidente de segurança. Podemos dizer aqui que a auditoria é a caixa preta do nosso produto. Sendo assim, o Security by Design ele traz uma série de vantagens para o seu produto. Ele vai melhorar o seu produto no sentido de trazer maior segurança e maior confiabilidade do produto e do usuário no produto. O custo para correções ele vai diminuir bastante. Isso porque quando você faz a análise de segurança e faz um planejamento dessa segurança, o custo de implementação de um recurso de segurança no começo do projeto ele é muito menor do que o custo para se corrigir um projeto. A gente sabe no momento do desenvolvimento que dependendo do bug que você encontra, não dá para corrigir ele totalmente. Então são feitas correções paliativas para evitar, por exemplo, que você tenha que redesenhar toda a sua base de dados apenas para corrigir um bug. Então, se eu já planejei a segurança desse software lá no começo, eu já fiz o desenho do meu banco de dados da melhor forma possível. Você vai ver que depois de um tempo, essas práticas de segurança, elas começam a virar rotinas dentro do método de desenvolvimento que a sua empresa está utilizando. Isso porque da mesma forma, isso vai martelando na cabeça do desenvolvedor e do arquiteto da solução que ele precisa adicionar esses controles de segurança e deixar o software dele mais seguro. Os requisitos, por exemplo, de autenticação e autorização, eles podem se tornar mais para frente um framework para que novas aplicações que vão ser desenvolvidas já tragam esses métodos de autenticação e autorização que são utilizados por outros softwares da companhia. E por fim, a classificação de dados que a gente pede que seja feita lá no início, na fase de planejamento e análise, ela melhora muito a forma como as empresas trabalham os dados depois. Como eu disse anteriormente, eu tive um feedback positivo do meu cliente, que depois de um tempo visitando esse cliente, nós fizemos uma reavaliação do modelo de segurança que ele estava utilizando. E dentro dessa reavaliação, nós conseguimos detectar que a classificação de dados e a parte de análise de dados que nós implementamos como um processo no começo do desenvolvimento, ele resultou numa melhor forma de armazenamento de dados ou, por exemplo, descarte de informações que não eram consideradas úteis no dia a dia dos produtos. Isso melhora tanto o produto como também a privacidade dos dados dos nossos usuários e de clientes. Bom, mais uma vez, obrigado por assistir até o final e ouvir esse podcast. E, como sempre eu digo, fique seguro!